Paz do Senhor a quem está em casa, iniciando conosco agora. Nós já estamos reunidos aqui na igreja, com um grupo, para nós estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar então o livro de Daniel. Estudamos semana passada Ezequiel e hoje nós estudaremos então o livro de Daniel. Daniel é considerado um dos profetas maiores. Quem são os outros? Os outros profetas maiores, vocês lembram? Isaías, Jeremias, Ezequiel e agora Daniel. Abram a Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Atenção de todos. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: E Daniel assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Esse é o versículo central do livro de Daniel. Daniel, ele foi um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com os jovens de seu tempo. Israel fora dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, depois da morte de Salomão, que desde Saul até Salomão, o reino ficou unido, ficou uníssono. Depois, com a morte de Salomão, então o reino se dividiu em reino do norte e sul, com 10 tribos, aliás, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. No reino do norte não houve nenhum rei bom. Todos os reis que reinaram lá foram maus diante dos olhos de Deus. No reino do sul houve uma variação entre reis bons e reis maus. Toda vez que o povo desobedecia a Deus, o povo pagava um preço muito caro. A obediência, ela é acompanhada de bênção. A desobediência, ela é acompanhada de maldição. Então, o reino do norte, ele foi levado cativo muitas vezes e se dispersou todo mundo. E praticamente acabou-se, porque se misturou com outros povos e não mais se uniram novamente como nação, porque todos os reis que reinaram no reino do norte foram maus diante dos olhos do Senhor. Já os do reino do sul, eles ficavam entre bem e mal, né? Quando tinha um rei bom, Israel estava prosperando, estava abençoado, mas aí vinha o outro rei e aquele outro rei desobedecia a Deus juntamente com o povo, e lá vai Judá novamente ser levado cativo, ter problema, porque a desobediência, ela acompanha, ou ela é acompanhada da maldição. Sempre é assim. A obediência é acompanhada da bênção. A gente pode ver isso inclusive no livro de Deuteronômio. Se você obedecer, se você fizer a minha vontade, você será bem-aventurado, né? Diz o Senhor. Se não, vem maldição sobre você, e a maldição, ela é resultado, ela é fruto das nossas más obras. Ela é fruto das nossas más obras, assim como a bênção é fruto das nossas boas obras. O livro de Daniel é um livro profético, né? Está entre o grupo dos livros proféticos, mas é um livro diferenciado, é um livro singular, porque ele tem uma abordagem bem diferenciada dos outros livros. Se a gente for ler Ezequiel, a gente vai ver que tem uma abordagem diferente, Jeremias, Lamentações, a partir de Oséias, que nós vamos ver na próxima semana. Cada um tem uma linguagem um pouco parecida, mas Daniel, ele vem com uma mensagem diferente, singular. Daniel tem 12 capítulos, sendo que do 1 ao 6, ele fala da história de quando foram para a Babilônia, conta a história dos seus amigos que também foram com ele. Já do capítulo 7 ao capítulo 12, ele fala
a respeito de visões, de profecias, do reino de Deus, né, do reino eterno de Cristo, e aí ele se parece um pouco também com o Apocalipse, né? Ele é o Apocalipse do Antigo Testamento. E algumas profecias ainda estão por cumprir. Fala, por exemplo, do Anticristo, né? Ele fala a respeito destas coisas que ainda estão por vir. Temas relevantes também, importantes para os nossos dias, como juventude corajosa, vida acadêmica, política externa, acordos internacionais, batalha espiritual, profecia, aborda outros assuntos como santidade, oração, jejum e estudo da palavra de Deus. Tudo isso nós podemos acompanhar aqui no livro de Daniel. Daniel era jovem, então vai falar de juventude, vai falar a respeito do comportamento do jovem num ambiente que é hostil, num ambiente que é diferente daquilo que Deus agrada, é diferente da santidade que Deus exige de nós. Babilônia era a sede do mundo, era a cidade poderosa daquela época, e tudo que se pensar de idolatria, mundanismo, havia ali dentro. Mas Daniel foi um jovem que se manteve fiel até o final de sua vida. Estava num ambiente que não era propício a um servo de Deus, a um ambiente onde muita coisa lhe era oferecida muita coisa a ele, mas ele rejeitou todas elas, e o versículo que nós lemos aqui, ele não quis se contaminar com as coisas que lhes eram oferecidas. Assim também é nos nossos dias de hoje. A gente vive num mundo que não colabora muito para vivermos em santidade. Estou certo ou errado? Não colabora muito para vivermos em santidade. Todos os dias bate em nossa porta uma proposta ou algo, uma situação para que a gente peque contra o nosso Deus. Mas nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos nos manter fiel a Ele, nos mantermos fiéis a Ele. É importante isso. O livro de Daniel, como eu já disse, é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Deus abre as cortinas do futuro e revelou a Daniel os fatos que haveriam de suceder ao longo da história. Eu fiz um apanhado aqui de informações do livro escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, falando a respeito de Daniel, e aí eu gostaria de compartilhar essas informações com a igreja, porque são informações muito importantes que foram extraídas deste livro e são muito importantes para as nossas vidas. Depois da reforma de Josias, Judá voltou a se esquecer de Deus. Os filhos de Josias não temiam a Deus como temia seu pai. Josias, vocês lembram com quantos anos ele começou a reinar em Jerusalém? Em Judá? Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Ele já era rei em Israel. E aqui, ele foi um rei obediente a Deus, temente ao Senhor, mas já os seus filhos não. Quem sucedeu ele já não foi. Os reis foram homens ímpios. Eles não aceitavam mais ouvir a palavra de Deus, e alguns profetas e sacerdotes se corromperam também. Este é o problema, porque de repente o rei pode não ouvir a voz do Senhor, mas o sacerdote, aquele que é responsável por conduzir o povo a Deus, o profeta, que é aquele que é responsável por trazer a mensagem de Deus ao povo, se o sacerdote e o profeta se corrompem, como vai fazer? Para onde o povo vai? Se o sacerdote e o profeta é o referencial para aqueles que estão seguindo a fé, e se eles se corrompem, como vai fazer? Hoje nós temos exemplos de sacerdotes e profetas que se corromperam. Vira e mexe, vez ou outra, a gente vê algum sacerdote, algum líder sendo preso por corrupção, sendo preso por várias situações que escandalizam o nome santo de Deus. Deus, ele não perde a sua santidade por causa dessas coisas.
Muitas pessoas se entristecem com a religião, perdem a fé, se afastam da igreja por causa dessas situações, desses escândalos. Mas nós precisamos ter a nossa vida firmada na palavra de Deus. É na palavra de Deus, porque quando o sacerdote se corromper, quando o profeta se corromper, quando o rei se corromper, a nossa fé permanece inabalável no Senhor. Nós permaneceremos fiéis, porque nós temos o conhecimento dessa palavra. E se o sacerdote se corromper, nós não nos corromperemos. E se o profeta se corromper, nós não nos corromperemos. E se o rei se corromper, nós não nos corromperemos. No Brasil, tem a fama de que os nossos políticos são corruptos, o nosso povo sempre dá um jeitinho para conseguir as coisas, mas não deve ser a nossa prática essa. Se acontece isso no país, nós devemos agir de forma diferente. Nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser o referencial desta nação. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para andarmos com Ele. Deus nos chamou para estarmos com Ele. E mesmo que alcancemos posições políticas e posições altas na sociedade, nós precisamos nos manter fiéis. Não é errado um crente entrar na política. Não é errado um crente se candidatar. E se não é errado candidatar, não é errado ganhar. Ele se candidata para ganhar. Não é errado nós votarmos no crente. Não é errado isso. Agora, aquele que está lá, aquele que recebeu o nosso voto de confiança, ele precisa se manter fiel à palavra de Deus. Se é que ele usou essa palavra para se eleger. Porque o ímpio, quando a gente vota nele, porque a gente confia, porque é o nosso amigo, porque a gente tem um grau de confiança nele, a gente já sabe que ele vai, porque a gente confiou nele, ele vai tentar fazer a coisa certa aqui, mas na palavra de Deus ele não vai seguir ela, porque ele não tem esse conhecimento como nós temos. Mas quando o candidato que se diz crente, ele usa da palavra de Deus para se eleger, então espera-se que ele cumpra a palavra de Deus. E aquele que entrar na política ou em qualquer situação, qualquer área pública, qualquer trabalho, ele precisa manter-se fiel a Deus e fiel a esta palavra. Fiel a esta palavra. Daniel, quando ele foi levado jovem para a Babilônia, já foi levado para o palácio, para estudar na melhor escola que tinha na Babilônia. E era já emprego garantido. Você estuda e já vai sair com emprego garantido, já para trabalhar no palácio, não precisava nem prestar concurso nem nada. Ele já foi buscado em Jerusalém, ele e seus amigos, foi para a Babilônia, lá ele começou a estudar, terminou seus estudos, foi colocado como funcionário do palácio, e aí, ali ele atuou com sabedoria, com fidelidade, e levou o nome de Deus a ser adorado naquele lugar. Ele fez a diferença naquele lugar. Ao invés dele se misturar e se corromper e se contaminar, ele faz com que as pessoas conheçam a Deus, voltem para Deus, aqueles que estavam afastados, a nação de Israel, e aqueles até mesmo que não eram crentes. A outra nação, a Babilônia, muitos viram quem era Deus na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Babilônia viu quem era Deus na vida deles. Quiseram mudar o nome deles, tirar a sua identidade, porque era isso que Babilônia fazia. Daniel chamaram de Beltesazar, Misael, Azarias e Ananias mudaram o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego, e não nessa ordem, mas para Sadraque, Mesaque e Abednego. Tentaram mudar os seus nomes, mas não mudaram o que havia no seu coração. A identidade deles podia ser alterada, mas aquilo que havia dentro do seu coração, a sua fé, a sua fidelidade, a sua firmeza, isso não era alterado, isso não foi alterado. Vamos continuar, vamos caminhando. Veja bem que
este povo que se desviou do caminho do Senhor na nação de Israel, ao invés de ouvir a mensagem dos profetas de Deus, daqueles que não se corromperam, perseguiram os profetas, prenderam os profetas e os mataram, para calar a boca dos profetas, porque o profeta não falava palavra, geralmente não dizia palavra de massageamento de ego, não dizia, rapaz, mas você está tão bonito, que legal, que bom, já proferia logo, era juízo quando estava errado, o juízo de Deus. E quem é que gosta de ouvir palavra de juízo? Quem é que gosta de ouvir que está errado, que precisa mudar, que precisa se arrepender daquilo que está fazendo? Ninguém gosta de ouvir. Eu disse aqui num dos estudos passados que geralmente tem gente que diz o seguinte: olha, eu errei uma vez só, o dia que eu pensei que estava errado, estava certo, só errei nesse dia. Porque ninguém gosta de ouvir que está errado, porque é confrontado com o pecado. Mas a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos confronta. Porque todos nós cometemos pecados, todos nós temos os nossos erros, passado, presente e futuro. Nós erramos no passado, tem coisas que nós nos arrependemos de ter feito. Pecamos também no presente, e o futuro não será diferente, porque nós temos uma natureza pecaminosa e má. Mas o Senhor nos chama ao arrependimento. O Espírito Santo nos mostra quando pecamos, a palavra de Deus está aqui, e quando cometemos pecado, sentimos tristeza que nos leva ao arrependimento, Mas o povo de Israel não. O povo de Israel, quando foram confrontados com o seu pecado, matava o profeta, calava a boca do profeta. O Isaías foi cerrado ao meio, calava a boca do profeta. Em vez de haver quebrantamento, arrependimento e volta para Deus, o rei e os sacerdotes endureceram o coração ainda mais, endureceu a cerviz, se obstinou no seu coração para não voltar ao Deus de Israel. Segundo Crônicas 36, versículo 13. Segundo Crônicas 36, versículo 13, olha só o que está escrito lá. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Endureceu o coração, dura cerviz. E o fato é que quem endurecia o coração e era de dura cerviz era o povo de Israel. Vocês acham que tem crente que só está na igreja, mas não se converteu até hoje? Muito crente que está na igreja, mas até hoje não se converteu, é de dura cerviz. Ele vem para a igreja achando que Jesus vai melhorar, porque ele já está bom, né? Aí Jesus vai dar uma melhorada nele. Não! Quando a pessoa vem para a igreja é para mudar de vida, nascer de novo, transformar, zerar tudo, desmanchar o que estava pronto e começar de novo. O Senhor nos chama para uma nova vida. O Senhor nos chama para nos fazer de novo. O Senhor nos chama para ser santos. É para isso que o Senhor nos chama. Mas, infelizmente, hoje, muita gente acha que o Evangelho é só palavras bonitas, que o Evangelho é só para massagear o ego, mas o Evangelho é para transformar vidas. O Evangelho é para nos fazer andar em retidão. O Evangelho é assim. Veja bem, Deus disciplina o seu povo. E sabe por que Deus disciplina o seu povo? Porque Ele ama. Ninguém vai disciplinar um filho que não ama. Deus só vai disciplinar o seu povo que ama. A gente só disciplina o filho que a gente ama. Se a gente não ama o filho, meu filho, você está liberado, tudo pode, bonitinho, uma gracinha.
mas ele vai crescendo fazendo as coisas erradas, e a gente vai passando a mão. E aí como é que faz? Mas quando a gente é duro, ele pode fazer errado, né? O povo de Israel fazia as coisas erradas, mas Deus se posicionava e disciplinava o povo, assim como nós fazemos. Assim como nós fazemos. Deus disciplina o seu povo porque ama, é por amor. Tem um ditado que diz o seguinte: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Na realidade, até a dor que é provocada por uma correção de Deus é por amor. Ele só nos corrige porque ama. Os puxões de orelha que levamos de Deus de vez em quando é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. O amor dele é extraordinário, é incomparável. E é por isso que Ele nos corrige. É por isso que Ele corrige o seu povo. É por isso que Ele corrigiu a nação de Israel. A disciplina é um ato de amor. O que eu disse? A disciplina é um ato de amor, ainda que ministrada com lágrimas. Lembra de Jeremias? Que Jeremias fazia valer aquele ditado seguinte: olha, vai doer mais em mim do que em você a correção de Deus. E aí Jeremias chorava, lamentava. O livro de Lamentações foi escrito nessa situação. Jeremias chorando por causa do pecado do povo, que ele também estava padecendo, que ele também estava sofrendo, e representando o que o povo iria sofrer. E aqui Daniel também falava a respeito disso. Veja bem, algumas verdades que nós podemos destacar aqui. Primeira, a obediência traz bênção, mas a desobediência traz maldição. Segunda verdade, quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal, eu coloquei isso no status hoje, a causa principal não é o poder do inimigo, não é o inimigo que derrota o povo de Deus, por causa de seu poder, por causa de sua força. Qual é o inimigo que derrotou o povo de Deus aqui por causa de sua força? Jericó. Jericó era uma cidade com muralhas fortíssimas, um povo forte, guerreiro, e a nação de Israel tinha berrante, chofar e muito barulho. Venceram. Não tinha mais nada, não tinha nenhum armamento de guerra. Davi e Golias. Qual era a força de Davi em relação a Golias? Quem ia vencer a batalha? Quem ia vencer a guerra? Eu lutando com quem aí? Não vou falar o Mike Tyson não, né? Porque aí eu mesmo ele já sendo vovô, mas mas fica zerado, né? Não dá nada aqui. Mas é um gigante contra uma pessoa pequena, de baixa estatura normal, sem experiência de guerra, de batalha. É claro que aquela pessoa que não tem experiência de guerra, de batalha, vai perder. Mas não era as vitórias que Deus dava, não era por causa do inimigo, que Israel era forte, era bem preparado, era um povo armado. Não. E as vitórias que você tem na vida? Você acha que é porque você é bom? Não, é porque Deus tem misericórdia de você. Você acha que o inimigo que já lutou contra você perdeu por quê? Porque Deus foi contigo. Às vezes ele era até mais forte que você. Às vezes até a adversidade que você está enfrentando é mais forte do que você. A luta que você enfrenta é mais forte do que você. Mas Deus é mais forte do que a luta que você tem. Deus é mais forte do que a adversidade que você tem. Agora, o que então que fez o povo perecer? O que fez o povo perecer? O pecado. O pecado não era a força do inimigo, mas o próprio pecado. Judá não caiu na mão dos babilônicos. Deus os entregou. Deus os entregou. Nabucodonosor não prendeu o rei. Deus o entregou. Os utensílios da casa de Deus não foram apenas saqueados, foram entregues ao inimigo. Deus entregou. Daniel 1, do versículo 1 ao 3, está escrito isso. Deus entrega ao inimigo.
por causa do pecado da nação. Terceira verdade: o povo, em vez de rasgar as suas vestes e ouvir a palavra de Deus, rasgou a palavra de Deus. A palavra de Deus que está errada. Quando eu era mais novo, um dia desse, bem recente, né? Abria-se a Bíblia, né? Fala comigo. Abri aqui. Bem-aventurado és tu, que beleza, versículo bom, né? Consertai as suas... Opa, esse aqui não. Haverá sobre ti... Não, esse aqui não. E a gente ficava procurando um versículo bonito, um versículo bom. Não é errado você fazer isso, não. Pode fazer, Deus fala contigo, já falou comigo várias vezes. Mas ouve também a palavra da repreensão. Ouve também a palavra da repreensão. E o povo rasgou, foi a palavra de Deus, ao invés de rasgar suas vestes, né? Até o povo de Nínive rasgou as suas vestes por causa de seus pecados. E o povo de Deus mata o profeta, prende o profeta. Então, é uma coisa que é complicado de entender. Quarta verdade: a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. A palavra de Deus sempre se cumpre, mesmo quando se promete juízo ou misericórdia. A palavra de Deus é a palavra de Deus e ela será cumprida. Quinta verdade: o Hernandes Dias Lopes usa essa palavra aqui, ó. A hediondez e a feiura do pecado aos olhos de Deus deveriam levar o seu povo ao arrependimento, mas foi o pecado que trouxe destruição sobre Jerusalém, foi o pecado que causou destruição do templo, foi o pecado que trouxe morte de tantas famílias, foi o pecado que gerou aquele terrível cativeiro. O pecado é maligno, só os loucos zombam dele. Pecado é coisa séria. Mas vivemos em uma geração que brinca com o pecado. Vivemos numa geração que não se preocupa com as consequências do pecado. Quando Deus diz para Eva o seguinte: olha, se você comer do fruto você vai morrer, Satanás diz para ela o seguinte: vai nada, morre nada, você vai ficar sabida. Você vai ter o conhecimento igual ao conhecimento de Deus. Você vai ser igual a Deus. Olha só, minimizando o pecado. Mas Daniel foi um jovem que enfrentou tudo isso e venceu. O povo de Judá deixou de confiar em Deus para confiar no templo. Vir na igreja não é garantia. Você precisa servir a Deus. Vir na igreja é bom. Venham, você de casa que está nos ouvindo, venham para o templo. Venham ouvir a palavra de Deus aqui conosco. Nós aqui, que estamos aqui, não vamos faltar o culto não, vamos vir, vamos estar aqui. Mas isso não é garantia para você. O que é garantia é você abrir o seu coração, rasgar o seu coração e plantar nele a palavra de Deus. Fazer como está escrito lá no Salmo 119: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus deve ser guardada do nosso coração, neste templo, o templo do Espírito Santo. Este lugar, o templo de tijolos que nós nos reunimos, é um lugar onde se serve para estarmos juntos e congregarmos e estarmos abrigados. Mas aqui é o lugar da morada de Deus. O nosso coração, a nossa vida, o nosso ser é o local da morada de Deus, e nós precisamos buscá-lo a cada dia. Nós precisamos buscar o Senhor a cada dia. Pode-se vir na igreja 30 anos sem faltar um culto, se não tiver Deus no coração, vai perecer. Vai perecer. Se não se arrepender de seus pecados, porque tem gente que está na igreja, mas não abandona o pecado. E na igreja é lugar mesmo de gente pecadora. O Senhor nos chama a santidade, mas quem aqui já está 100% santo? Na igreja é local de gente pecadora, gente que comete pecado. As portas estão abertas para quem quiser vir.
As portas estão abertas para quem quiser vir. Mas nós precisamos ter um entendimento de que a palavra pregada gera transformação de vida, gera mudança de vida, gera renovo. Veja bem, Daniel foi um jovem que teve coragem de ser diferente. Ele viveu num mundo cheio de situações que o levavam até mesmo a descrer em Deus. As oportunidades que ele teve na vida foram boas, apesar de ter sido levado escravo para Babilônia, mas ele teve oportunidade na vida, trabalhar no palácio, ser amigo do rei. Ele serviu a 3 reis, Nabucodonosor, Beltesazar e Dario. 3 reis. E ele foi amigo dos 3. Nabucodonosor se converteu. Nabucodonosor se converteu por causa do Deus de Daniel. Se converteu ao Deus de Israel. Beltesazar não. E Dario foi usado por Deus. Agora vejam só, uma pessoa que serve a 3 reis da Babilônia, Assírio, porque acabou-se a Babilônia, foi dividido na época de Beltesazar, quando ele profanou as coisas sagradas, quando ele brincou com Deus, aí viu-se o dedo de Deus escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, dividido está o teu reino, dividido foi o teu reino, porque ele brincou com a palavra de Deus, brincou com as coisas sagradas. E ele serve então agora a um outro rei. Ele passa por todo este processo e permanece fiel, não se corrompe, amigo dos reis, mas não se corrompeu. Daniel foi um jovem fiel, apesar de um passado de dor. No meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. Ele era ainda um adolescente, mas conhecia a Deus. Era um jovem, mas sabia o que era certo ou errado. Estava no alvorecer da vida, mas não se misturava com aquele que se entregava ao relativismo moral. Era um jovem que tinha coragem de ser diferente. Daniel vivia no meio de uma geração que estava colhendo o que seus pais haviam semeado. Aqui nós temos alguns jovens, hoje presente aqui, Oséias Damares. Precisa-se ter coragem para ser diferente. Às vezes o bom é fazer parte da turma, ir na onda, mas nós podemos ser diferentes. No trabalho, nós aqui, às vezes o mais fácil é ir na onda, mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos e devemos fazer diferente, porque Deus se agrada de nós. Daniel viveu no meio de tragédias terríveis, mas não deixou seu coração azedar. Ele teve muitas perdas, perdeu a nacionalidade, porque foi retirado de Israel, sua bandeira, foi arrancado de sua pátria, de seu lar, perdeu a família, foi arrancado dos braços de seus pais, de seus amigos, de seus vizinhos. Ele foi agredido, violentado em seus direitos mais sagrados, perdeu sua liberdade, perdeu sua religião, porque foi desfeita. Seu país foi invadido, sua cidade foi arrasada, o templo foi derrubado. As pessoas que foram levadas cativas entregaram-se à depressão, nostalgia, choro, desânimo, amargura, ódio, conforme está escrito lá no Salmo 137. Mas Daniel escolheu ser uma luz, uma testemunha, um jovem fiel a Deus em terra estranha. Daniel, ele não fez nenhum abaixo-assinado para derrubar Nabucodonosor do poder. Ele não fez nenhuma passeata contra Nabucodonosor, muito pelo contrário, serviu ao rei, mas sem se contaminar. Serviu ao rei, mas sem se contaminar com as coisas do mundo que desagradavam a Deus, que lhes eram oferecidas. Não importa o que as pessoas nos fazem, guardem isso, mas importa como nós reagimos a isso. A pessoa vai te fazer o mal? Vai. E como você vai reagir ao mal que a pessoa te fez? Se a pessoa lhe fizer o mal, qual é a sua reação? Muitos de nós querem revidar, quer debater e tal, mas Daniel, você pode ver aqui no texto, ele não fica defendendo Deus, ele não é advogado de Deus.
ele é testemunha de Deus. É diferente. Às vezes alguém fala mal da nossa fé e a gente quer debater, quer brigar, e não, eu que estou certo, porque é a palavra de Deus e tal. Nós temos que ser testemunhas, pregar em todo o tempo. Eu sempre digo e repito aqui, devemos pregar em todo o tempo, e se preciso for, usemos as palavras, mas pregar é todo o tempo. Se for preciso de falar, a gente fala, mas nem sempre é preciso falar, a gente prega com a nossa vida, com o nosso testemunho. Deus não precisa de defensores, Deus precisa de seguidores, de testemunhas, e não é que Ele precisa, quem precisa dele somos nós, mas Ele busca pessoas que são suas testemunhas, que sirvam a Ele, que obedeçam a sua palavra. Daniel foi um jovem que, apesar de um presente de oportunidades e de grandes riscos, ele se manteve fiel. Ele foi escolhido para estudar na Universidade de Babilônia, recebeu promessa de emprego e sucesso profissional. Daniel 1:5 nos informa que o curso que ele frequentou, a universidade que ele frequentou, era intensivo, durava 3 anos. Depois disso, ia assistir no palácio. Foi oferecida a ele as iguarias deste mundo, foi oferecida a ele mudança de valores, seus nomes foram trocados, foram oferecidas ofertas vantajosas, mas nada disso ele aceitou, resolveu permanecer fiel. Daniel demonstrou refinada perspicácia e sabedoria em sua determinação. Ele foi corajoso em sua decisão. Ele podia perder a vida quando ele falou o seguinte: não vou comer isso aí que o rei está me dando não, mas ele foi sábio ao dizer, ele não falou assim: não vou comer isso aqui porque eu não quero, minha religião não permite, que o rei fique com isso aí, eu não quero. Não, ele não foi bruto não, foi sábio, usou bem as palavras, e aí Deus o livrou. Ele podia perder a vida, o emprego, a oportunidade de sua vida. Ele podia pensar: vou fazer só essa concessão. Sabe aquela oportunidade boa que aparece para você? Negócio bom mesmo, mas que para acontecer você vai ter que desobedecer a Deus. Alguém uma vez me perguntou aqui: olha, eu trabalho num lugar onde meu patrão diz que eu tenho que mentir para o cliente. Eu tenho que mentir para o cliente, eu tenho que dizer que eu coloquei uma peça nova e coloquei a usada. Como que eu faço? Não faz. Vou ficar desempregado? Deus te sustenta. Você confia na provisão do provedor. Porque se você confia na provisão, continua fazendo o que você está fazendo errado. Mas se você confia no provedor, aí é diferente. Porque nós não podemos pecar para nos darmos bem, nós não podemos pecar para nos mantermos em uma coisa. Não, Deus nos chamou para a santidade. Daniel era um homem de absolutos, ele foi sábio na sua decisão, teve tato para lidar com as dificuldades, ele foi coerente durante todas as decisões que ele tomou, porque disse não nas provas mais simples. E como ele disse não nas provas mais simples, quando surgiu uma prova mais severa, ele pôde dizer não com tranquilidade. Daniel, come aqui desse manjar que eu estou lhe oferecendo. Não, eu vou comer só verduras, eu vou ser vegetariano por um tempo, e vamos fazer um teste. Se eu ficar raquítico, doente, conforme você está falando, tudo bem, aí vamos ver o que vai acontecer. Mas Deus cuidou deles, e eles ficaram com a saúde, com a aparência melhor do que as dos outros, Então, foi-lhe oferecido, mas ele não aceitou, e ele disse não. Aí surge uma prova agora severa. Daniel, você não vai mais poder orar, porque a oração tem que ser feita só ao rei. Você não vai mais poder fazer isso.
Se fizer, você vai ser lançado na cova dos leões. Ele disse: pois eu vou fazer, eu não vou falar não à minha fé. Quando surgiu a provação severa, ele manteve os seus absolutos, ele manteve a sua fé, e tanto na coisa pequena quanto na maior, ele se manteve fiel. Porque nós às vezes fazemos o contrário. Isso é só uma coisinha que Deus não vai levar nem em conta. Ou, não, nisso aqui eu posso dizer não, mas quando vier a bolada grande, quando vier um negócio bom, aí sim. Conta-se a história, deixa eu ver se eu vou lembrar dela hoje, mas conta-se a história de um mestre e um discípulo que estavam andando, e aí ele disse o seguinte: olha, se for para você mentir por causa de... Se for para você inventar uma história e mentir por causa de R$1, não faria isso, não faria isso. E se fosse para você mentir agora por causa de 10 mil? Opa! Tem diferença? Agora já melhorou, por causa de 10 mil. Eu acho que foi oferecido primeiro os 10 mil, né? E depois os R$1, alguma coisa assim nesse sentido. Mas só sei que quando foi lhe oferecido pouco, ele disse o seguinte: tá brincando comigo? Tá achando que eu sou o quê? Veja bem, que no pouco então ele não ia fazer, ele não ia mentir, mas no muito, aí nós precisamos ter cuidado, precisamos ter atenção com as coisas que vêm sobre nós. Veja bem, ele foi coerente nas suas decisões, soube dizer não estava aberto às mudanças. Se essas mudanças interferissem na sua fidelidade para com Deus. Hoje, infelizmente, muitos jovens estão se contaminando com namoros permissivos, com roupas indecorosas e, enfim, com tantas coisas. Muitos jovens entram na onda e se conformam com o mundo e são tragados por ele. Não mudou a forma de Deus agir. Estamos na graça, mas a graça não nos dá direito de viver na libertinagem. Estamos na graça, mas a graça não nos dá direito de viver no pecado. Não nos dá. Se pecarmos, precisamos arrepender do nosso pecado, confessar para se obter misericórdia. Daniel e seus amigos estavam prontos a morrer, mas não a pecar. Sadraque, Mesaque e Abednego pagaram alto por causa de sua fidelidade. Foram lançados na fornalha de fogo ardente. Foram lançados lá naquela fornalha. E a pregação melhor desse texto é em relação a Deus tê-los livrados da fornalha. E Deus os livrou, e Deus os recompensou, nem o fio do cabelo de suas cabeças foram queimados. Oh, que maravilha! E é realmente uma mensagem boa, porque Deus cuida dos seus. Agora, aqui precisa ser exaltado muito mais a fidelidade deles, que mesmo tendo a eminência, e aconteceu de fato, de ser lançado em uma fornalha de fogo ardente, eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram fiéis, e eles não foram petulantes com Deus. Eles não disseram o seguinte: Deus vai ter que nos livrar, Deus vai ter que nos guardar, se Deus é Deus mesmo, nós não seremos lançados nessa fornalha. Não, eles não fizeram isso. Eles permaneceram fiéis mesmo na possibilidade de morrerem naquela fornalha, e falaram o seguinte: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, Ele há de nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, a gente não vai se curvar diante dessa imagem, a gente não vai se curvar diante do mundo, a gente não vai se curvar diante dos deuses deste mundo. Nós vamos manter a nossa fidelidade em Deus, mesmo que haja mesmo que a morte seja iminente,
mas nós vamos manter fiéis ao nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não estava nesse episódio aqui da fornalha, por certo estava viajando, enfim, porque se estivesse lá tinha sido jogado também, porque ele não ia se curvar diante de Deus. E aí, vejam só, vamos já partir para encerrar essa palavra de hoje, que infelizmente não dá para nós falarmos sobre todo o livro de Daniel, mas é só para nós termos uma noção da delícia que é esse livro, de como é bom estudar a palavra de Deus e se deliciar aqui com essas palavras. Veja bem, devemos fazer o que é certo e deixar as consequências na mão de Deus. Mas se eu fizer isso aqui eu não vou conseguir trabalho, se eu fizer isso aqui eu vou perder aquela vaga, se eu fizer isso aqui vai dar errado. Veja bem, faça o que é certo e as consequências deixe na mão de Deus. Deixa que Deus cuida. Ou você não confia nele? Deixa que Deus cuida. Ele é fiel. Ele é fiel. O mesmo rei que ficou com o rosto transtornado de ira contra eles, porque Nabucodonosor ficou transtornado. Beltesazar ficou transtornado também. Beltesazar não, o Dario, né? Mas aqui, na questão de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor ficou com seus semblantes transtornados. E agora tem que declarar que Deus é Deus na vida deles. Deus é Deus na vida deles. Deus é Deus na vida deles. Aqueles que fecharem as portas para você, aqueles que zombarem de você, aqueles que de alguma maneira não entenderem o que Deus está fazendo na sua vida, vão ter que em algum momento falar o seguinte: Deus é Deus na vida deles. Deus é Deus na sua vida, Letícia. Deus é Deus na sua vida, Conceição, Marilene, Oséias, Núbia, Damares. Deus é Deus na vida de vocês. Deus é Deus na minha vida. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que falam, não importa nada disso. O que importa é quem é Deus. Quem é Deus? Isso é que importa. E se Ele me der aquilo que estou precisando, Ele é Deus. Se Ele não me der, se a perda for eminente, Ele é Deus. Se Ele me der a cura que tanto almejo, Ele é Deus. Se não me curar, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele me livrar da fornalha de fogo, Ele é Deus e tem poder para isso. Mas se eu for lançado lá e vier a morrer, Ele continua sendo o mesmo Deus e eu mantenho a minha fidelidade a Ele. E isso foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego pensaram. Veja bem, a questão de Nabucodonosor, aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou foi tão importante que o levou à conversão. Deus usou quatro maneiras diferentes quatro maneiras diferentes para levar Nabucodonosor à sua conversão. Olha só o que Deus fez com Nabucodonosor, um homem ímpio, mau, cruel, conquistador, trazia todo mundo e todo mundo era seu escravo, e ele era grande, mas para Deus tem alguém que é grande? Até às vezes nas propagandas que a gente faz, vai estar aqui o grande homem de Deus para pregar. Se ele é grande, então já era, porque grande é Deus. Todos nós somos pequenos, mas aqui Deus colocou pessoas crentes na companhia de Nabucodonosor. As pessoas crentes na presença de um homem ímpio. Agora, se Deus nos colocar, e Deus nos coloca na presença de gente ímpio, qual é a referência que Ele vai ter de nós? Como é que Ele vai ver Deus através de nós? A sua vida, né? A minha vida, mas Ele vai ver, Ele vai falar assim: poxa vida, eu nunca mais lido com crente? Lido com crente, trabalho com crente, contrato com crente, faço negócio com crente. Rapaz, eu vejo Deus na vida desse aí. Sim. Se eu for crente, eu quero ser da igreja dele. Se eu for crente, eu quero ser não só da igreja dele, mas se eu for crente um dia, eu quero ser igual a ele. Ou pode ser o contrário. Já pensou quando alguém olha pra gente e fala assim: rapaz, se eu for crente igual esse aí,
Se eu for crente, eu não quero ser igual isso aí de jeito nenhum. A igreja desse eu não quero passar nem na porta. Essa influência tem que ser boa. A nossa influência na vida das pessoas precisa ser agradável, precisa ser boa. A nossa presença tem que ser bênção na vida das pessoas. A nossa vida precisa levar bênção para a vida das pessoas. As pessoas não podem ser amaldiçoadas através da nossa vida, mas abençoadas. Nabucodonosor foi um tirano, foi cruel, mas foi abençoado pela presença de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel e dos outros jovens que estavam lá. Vejam só, atenção. Ele primeiro colocou pessoas crentes na companhia de Nabucodonosor. Segundo, mostrou para ele que só o reino de Cristo é eterno. Porque sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Leiam depois o livro de Daniel. Ele ficou doido, enlouqueceu-se a ponto de comer capim. Um rei grande, um rei que era invencível, de repente agora comendo capim junto com os animais. Deus mostra para ele: olha, o teu reino não é eterno, porque quem coloca pessoas no trono é Deus, quem tira pessoas do trono é Deus. Quem coloca você onde você está é Deus, quem tira você de onde você está é Deus. Políticos, reis, imperadores, gente desse mundo que se acha grande, não são. Da maneira que Deus colocou, Deus tira. Eu uma vez ouvi uma profecia para um governador do estado de Goiás, dizendo o seguinte: Deus usou uma pessoa que estava no meio da arquibancada de um ginásio, e essa pessoa foi até essa pessoa grande no estado de Goiás, colocou as mãos sobre ele e disse: meu servo, conserta as suas veredas, porque da mesma maneira que te coloquei onde você está, eu te tiro. E este Deus é o mesmo. Da mesma maneira que Ele coloca, Ele tira. Da mesma maneira. Então, Ele fez isso com Nabucodonosor. Em terceiro, mostrou para ele que só Deus liberta. E em quarto, mostrou para ele que só Deus tem um domínio sobre todos os reinos e os homens. Agora veja só que coisa interessante. Nabucodonosor, se você fosse orar por ele, você foi levado como escravo por Nabucodonosor. Vamos nos transportar para lá, para aqueles dias de Israel. Vem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, no Brasil, e nos leva cativo para a Babilônia. A Babilônia teria que ser maior que o Brasil, não é? Mas vamos imaginar isso. Valparaíso, ele vem em Valparaíso e nos leva cativo para a Babilônia. Todo mundo vamos para a Babilônia, ser escravos na Babilônia. Você vai orar pela conversão do rei da Babilônia, do Nabucodonosor? Veja bem, que Deus, quando quer salvar alguém, pode ser inclusive Nabucodonosor, que Ele salva. Continue orando por essa pessoa que você quer que Deus salve. Continue orando por ele. Deus tem poder de salvar. Deus tem o poder de libertar. Deus é Deus que ouve as orações e é Deus que determina estas coisas. Deus é Deus que salva, que liberta. Deus é Deus que transforma. Deus é Deus que renova. Deus é o mesmo Deus nos dias de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele não muda. E Ele esmiuça os corações, aquebranta os corações, endurece o coração. Ele é Deus que faz todas as coisas e faz como lhe apraz. Se Ele disser o seguinte: vou endurecer o coração, Ele endureceu o coração de Faraó. Mas se Ele quiser, vou quebrantar o coração, Ele também quebranta, como fez aqui no caso de Nabucodonosor, que teve o seu coração esmiuçado, aquebrantado, mas ele converteu-se e veio até a presença do Senhor. Deus o levou à humilhação, mas não para a sua derrota ou fracasso, mas para a sua salvação. Não desista. Deus pode converter qualquer pessoa, seja ela quem for. A razão pela qual alguém ainda não se converteu
Não chegou ainda o tempo, talvez, o coração não está suficientemente quebrantado, mas ele vai chegar lá. Deus vai trazer, continue orando. Deus vai trazer, continue orando. Deus colocou você na vida dele, na vida dela, exatamente para isso, para ele mostrar o poder dele na vida dessas pessoas, através da sua vida, E eu quero terminar esse estudo de hoje com essas palavras. Não chegamos ainda no capítulo 7, na segunda parte do livro, que vai falar a respeito das coisas que estão por vir, do reino de Cristo e das coisas ainda que estão por acontecer. Nós estudaremos em uma outra oportunidade. Vamos parar até aqui no capítulo 5, 6 do livro de Daniel. Mas leiam em casa. Você vai se deliciar com essas narrativas, com o que Deus fez na vida daquele povo, com o que Deus fez na vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e de toda a nação de Israel, porque Deus é Deus que salva, Deus é Deus que liberta, Deus é Deus que faz nova todas as coisas e é Deus que traz o seu povo à santidade. É Deus que age com amor sempre, mas é Deus que corrige, que disciplina aquele a quem Ele ama. Vamos então ficar em pé e orar ao nosso Senhor? Vamos orar ao nosso Deus? Deus, Ele age na vida das pessoas, Ele age na sua vida, Ele age na minha vida, Ele é Deus soberano e Ele é absoluto. Vamos orar ao Senhor. Ora, por favor, irmã Marilene. Isso. Senhor Deus, Pai querido, abençoe a todos quantos aqui vieram, abençoe também, Senhor, aqueles que estão nos assistindo de seus lares, através desta rede social. Senhor, que a Tua mão esteja estendida sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, e eu ministro bênçãos, ó Pai, ministro bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o seu povo. Tu és Deus que conforta, consola, Tu és Deus que sara, que cura, Tu és Deus que liberta, e nós cremos em Ti, Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, abençoe o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para sempre. Quantos concordam, digam amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, glórias a Deus, que Deus abençoe a todos.